Você já se perguntou o que acontece exatas frações de segundo depois que o coração deixa de bater? Talvez imagine silêncio, escuridão, nada. Mas a fé cristã revela algo surpreendente. Naquele instante, a jornada continua. O corpo pode parar, porém há quem segue vivo, a alma. E entender esse mistério pode transformar toda a nossa forma de ver a vida e a morte. Em uma fração de segundo, o físico e o invisível se separam. O catecismo afirma com clareza que o corpo morre, mas a alma é imortal. CIC 366 a 368. Isso significa que cura, carinho, perdão e amor não acabam com um suspiro ou último olhar. A pessoa, de algum modo, continua. Não como antes, mas de um jeito eterno. Imagine uma chama que acende dentro de você. Ela está lá, acesa, mesmo que apaguem a luz ao redor. Essa chama é a alma. Ela persiste. Ela participa da criação. E dela nada se diminui. A Igreja ensina que a morte não é o fim, mas a travessia da alma para outra dimensão de existência que Deus preparou para cada pessoa. Esse pensamento pode trazer tanto paz quanto intriga. Afinal, quem somos dentro dessa chama? Esse mistério de existência após a morte não é invenção humana. É tradição viva da fé católica, baseada no ensinamento de Jesus e na sabedoria dos primeiros cristãos. Vivemos em corpos, mas habitamos a imensidão do espírito. E quando o corpo descansa, a alma desperta para a casa permanente. Antes que entre em detalhes sobre o que acontece depois dessa travessia, gostaria de pedir uma ajuda especial. Se você está sentindo que esse conteúdo toca algo em você, que ele oferece algum conforto ou chama para mais reflexão, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que você ama, que talvez esteja buscando respostas. Ainda dá trabalho preparar tudo isso com cuidado, e sua presença faz diferença. Agora, voltando à alma que segue viva, antes de qualquer julgamento ou destino, há uma passagem, um encontro consigo mesmo, com o silêncio, com o divino. A morte física marca a separação entre corpo e alma, mas também prepara o caminho para a reunião final. Desde muito cedo, a Igreja proclamou nas Ezequias: Memento homo, quia pulvis es. Lembre-se, homem, que és pó, e traz esperança. Et in pulverem reverteris. E ao pó voltarás. Mas algo permanece além do pó. A alma permanece. Sabemos que a ansiedade sobre a morte pode nascer da ignorância ou do medo. Mas se soubermos que uma dimensão continua, não para julgamento imediato, mas para um tempo de reflexão e misericórdia, então esse silêncio final pode se transformar em travessia, em entrega, em encontro com o sentido. Saber que o corpo finda, mas que a alma continua, pode transformar nosso olhar sobre a vida, sobre o amor e sobre a eternidade. Quando a alma deixa o corpo, ela não entra num vazio sem sentido. Ao contrário, ela é acolhida por um encontro intransferível, absoluto, íntimo e ao mesmo tempo profundamente amoroso. A fé cristã chama esse momento de juízo particular. Não um tribunal feito de ameaças, mas um momento de verdade, onde a alma se vê como realmente é, à luz de Deus. A Igreja ensina que, imediatamente após a morte, a alma comparece diante de Deus. E ali não é preciso palavras. Não há advogados, nem testemunhas. Não há como esconder, nem inventar. É o momento mais real da existência humana. A alma vê a si mesma sem véus, sem máscaras, sem justificativas. Vê o amor que ofereceu, os perdões que recusou, as oportunidades de bem que abraçou, ou deixou passar. E tudo isso é visto não com olhos humanos, mas à luz do amor divino. O Catecismo da Igreja Católica afirma: cada homem recebe na sua alma imortal a retribuição eterna no próprio momento da morte, em um juízo particular que refere a sua vida a Cristo. CIC 1022. Ou seja, não se trata de um julgamento frio ou matemático. Trata-se de um encontro com Cristo, o juiz que é também Salvador. O mesmo Jesus que um dia disse: não vim para condenar o mundo, mas para salvá-lo. João 12:47. É quem nos recebe nesse instante de verdade,
Imagine você se olhando num espelho que não reflete só o rosto, mas toda a alma. Um espelho feito de amor, mas que não esconde as sombras. A alma reconhece o que viveu, mas também entende o porquê. Não apenas os atos, mas as intenções. O bem feito em silêncio, a maldade disfarçada, a generosidade escondida, a omissão diante do amor. Tudo se revela, e nesse ver, a alma compreende e começa a colher o fruto da liberdade que teve e da escolha que fez. Esse juízo não é feito com rancor, mas com misericórdia. Não é para esmagar, mas para esclarecer. Não é um tribunal de punição, mas de verdade. E como a verdade liberta, esse momento pode ser de imensa dor para quem rejeitou o bem, ou de imensa paz para quem o buscou, mesmo com quedas e limitações. Aqui está a chave espiritual. O juízo particular não é um susto, é uma revelação. E na medida em que vivemos na luz, esse encontro deixa de ser um pavor e se torna uma esperança. Porque saber que seremos acolhidos por aquele que nos conhece por inteiro, que viu nossas lutas, nossas lágrimas, nossos esforços sinceros, é saber que não estamos indo a um estranho, estamos voltando ao Pai. A alma, nesse momento, percebe uma coisa fundamental. O que importava de verdade não era fama, status, aparência ou conquistas passageiras. O que Deus vê são os amores verdadeiros, a fidelidade no escondido, a coerência entre fé e vida. E quem viveu assim, mesmo com falhas, terá uma surpresa, será acolhido com ternura. Por isso a tradição da igreja sempre nos convidou à vigilância. Não por medo da morte, mas por amor à eternidade. Viver hoje como quem deseja ver a Deus amanhã. Amar hoje como quem deseja ser amado para sempre. O juízo particular é, em certo sentido, o momento em que se confirma o que fomos construindo em vida. E ali, cada decisão de amor se transforma em luz. Agora que entendemos que o primeiro instante após a morte é o encontro com a verdade, a pergunta começa a se formar no coração. O que acontece com a alma depois disso? Céu, purgatório ou inferno? É sobre isso que vamos conversar agora. Depois daquele instante silencioso e revelador com Deus, a alma começa sua jornada definitiva. É o momento em que se revela o destino eterno. E fala-se de 3 caminhos possíveis: céu, purgatório ou inferno. Cada um deles não é apenas um lugar, mas uma condição permanente escolhida pela alma em conversão com Deus. Se a alma morreu plenamente unida a Deus, com coração livre do pecado mortal, se amou com sinceridade e foi amada, ela entra no céu. Ali encontra comunhão total, usufrui da visão beatífica, vendo Deus face a face, unida aos anjos e santos. O catecismo chama esse estado de felicidade suprema e definitiva, CIC 1023, que traz paz, plenitude, alegria que jamais se acaba. Não há dor, nem saudade, nem limitação. Não é fantasia, é fruto de uma vida de amor verdadeiro. Em contraste ao inferno, condição escolhida por quem rejeitou Deus de forma consciente e definitiva. Não porque Deus é vingativo, mas porque ele respeita a liberdade daquele que insiste em não amá-lo, nem quer a sua presença. A doutrina é clara. O inferno é uma consequência da recusa radical ao bem, que gera um estado de separação plena. Punição eterna, como ensina o catecismo, CIC 1033. Não se trata só de sofrimento físico, mas de dor espiritual profunda. A escolha de estar longe do amor, que é a fonte de tudo. Entre esses extremos está o purgatório, uma etapa de purificação para aqueles que morreram em graça, mas ainda carregam feridas, imperfeições, pequenos apegos ao pecado, o que impede uma visão clara de Deus. Não é castigo, mas misericórdia, um processo interior de cura, no qual, por meio da oração, da intercessão dos vivos, do valor das missas oferecidas, essas almas são preparadas para entrar na glória divina. O catecismo explica que nenhum fogo do inferno falta, CIC 1030, mas é ainda purificador, não condenatório. Esses 3 destinos revelam algo importante. O que importa não é só o status moral, mas a resposta ao amor de Deus.
Por isso, o julgamento não vem pelo que se tem, mas pelo que se deu, por quanto se escolheu amar ou rejeitar. O amor pesa muito mais que os erros, porque o amor é o vínculo com Deus. João Crisóstomo disse: se só fosse possível julgar, não haveria ninguém salvo. Mas quem ama, esse é salvo. O destino final da alma, portanto, é expressão de uma liberdade escolhida e sofrida. Não é Deus que impõe, mas que acolhe ou vê a porta se fechar por quem não quis entrar. Isso é o que confere de dignidade à existência humana e reforça o chamado à conversão, ao amor e à misericórdia em vida. E nos surpreende o que a Igreja ensina sobre o poder da comunhão. As orações dos vivos alcançam aqueles que morreram, inclusive os que estão em purgatório. Vela, missa, terço, caridade. Tudo isso pode aliviar, aproximar, expandir a purificação dessas almas. Assim, nossas escolhas de hoje continuam ressoando além da vida que vemos. Quem está no purgatório sabe. A Igreja diz que essas almas podem ser abundantemente ajudadas pelas súplicas dos vivos. CIC 1032. E quando elas são aliviadas, entram no céu. É uma providência de ternura divina que estende os frutos da reconciliação para além do túmulo. E mesmo diante da dureza do inferno, a Igreja ensina que queremos rezar por todos, pois Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3, 9. Há mistério, sim. Não podemos afirmar quem está lá, mas podemos suplicar, podemos amar, podemos esperar. Essa visão não é pessimista, é realista. Reconhece o peso do bem e do mal, da liberdade e da responsabilidade, mas abre portas de esperança. Porque mesmo diante do purgatório, a misericórdia pode alcançar. E no inferno, ninguém sabe quantos ainda estão sendo alcançados por Deus até o último segundo. O que fazemos agora impacta eternamente. Cada escolha de perdão, de oração, de amor, de sacrifício, tudo reverbera nos destinos além do véu. E assim a morte não é abandono. Ela é passagem. Uma passagem que nos convoca a viver com intensidade, graça e abertura ao amor. Quando entendermos essa verdade, viveremos de outro modo. Não com medo, mas com fé. Não com ansiedade, mas com esperança. Não com indiferença, mas com amor profundo. Pois o destino de cada alma não está selado antes da hora, mas é consequência da vida. E se hoje você se pergunta por onde seguir, saiba: amar decisivamente, perdoar diariamente, confiar na misericórdia, rezar por si e pelos outros, isso constrói eternidade. Isso ecoa em almas que já partiram e que ainda são parte viva da grande comunhão em luta e esperança que é a Igreja. Há uma frase atribuída a Santo Agostinho que ecoa como um clamor entre os mistérios da vida e da morte. Ama e faze o que quiseres. Mas esse amor não é qualquer amor. É o amor que vem de Deus, que transforma, que salva. Porque no fim da vida, no instante derradeiro, é isso que conta. O amor. O quanto se amou, o quanto se perdoou, o quanto se deixou amar por Deus. Quando uma alma se apresenta diante de Deus, ela não leva títulos, nem diplomas, nem conquistas materiais. Tudo isso fica para trás. O que permanece é o que foi eterno. Os gestos de misericórdia, as renúncias por amor, as lágrimas derramadas por causa do outro, os abraços sinceros, os perdões oferecidos com dor, os pecados confessados com arrependimento sincero. O catecismo da Igreja Católica é claro. No entardecer da vida, seremos julgados pelo amor. CIC 1022, em eco à frase de São João da Cruz. Isso significa que o critério final não será uma balança impessoal de erros e acertos, mas a medida do amor. Amor autêntico. Amor que se traduz em atitudes. Amor que escolhe Deus, que escolhe o próximo, que escolhe renunciar a si mesmo. Isso não quer dizer que os pecados não importam. Eles importam, e muito. Especialmente os pecados mortais, que se não forem arrependidos e confessados, cortam a amizade com Deus. Mas o que o catecismo nos ensina é que Deus está sempre disposto a perdoar, porque Ele é amor. A misericórdia de Deus é mais forte do que qualquer pecado, exceto aquele que se recusa a ser perdoado.
O único pecado imperdoável é o que fecha a alma à misericórdia. E aqui entra algo crucial: a sinceridade do coração. Não se trata apenas de fazer boas obras para compensar os erros, como se a salvação fosse uma conta matemática. Trata-se de viver com um coração que, mesmo falho, busca sinceramente fazer o bem, que se arrepende quando cai, que volta quando se afasta, que recomeça quantas vezes for necessário. Um coração assim, Deus não rejeita. Quantas vezes ouvimos histórias de pessoas que, mesmo depois de uma vida longe de Deus, encontram nele, nos últimos momentos, o perdão e a paz? Isso não é ilusão, é o rosto da misericórdia divina. Como o bom ladrão na cruz que reconheceu Jesus no instante final e ouviu: "Hoje estarás comigo no paraíso." A resposta do ladrão não foi perfeita, mas foi verdadeira. E Deus responde sempre a verdade do coração. Por isso, nunca devemos desistir de ninguém. Nunca devemos pensar que é tarde demais para alguém ou para nós mesmos. Enquanto há vida, há chance. Enquanto o coração bate, a graça de Deus está chamando, tocando, esperando uma resposta. É importante lembrar que esse amor, esse arrependimento, não é apenas emoção. Ele se concretiza nos sacramentos, especialmente na confissão. A Igreja oferece, pela autoridade de Cristo, o poder de ligar e desligar. O perdão não é um sentimento vago. É um dom que nos é dado por meio da Igreja, por meio do sacerdote, por meio do sangue de Cristo que foi derramado por nós. E mesmo depois da morte, se a alma morreu em graça, mas ainda com feridas ou imperfeições, Deus ainda opera por amor no purgatório. Esse tempo de purificação é também um tempo de amor. Um amor que cura, que queima sem destruir, que prepara para o encontro definitivo com o bem absoluto. Assim, quando falamos que o amor pesa mais que os erros, falamos de um amor que é real, concreto, exigente, mas sempre misericordioso. Um amor que julga com justiça, mas que se inclina para o perdão. Um amor que jamais despreza o menor gesto de bondade. Jesus disse que até um copo de água dado por amor será lembrado. E que consolo saber disso. Que consolo saber que nenhuma lágrima de arrependimento será ignorada. Que nenhuma oração, nenhuma vela acesa com fé, nenhum terço rezado por amor se perde. Tudo é colhido por Deus, tudo é levado em conta. Por isso, agora é o tempo de amar. Não amanhã, não depois. Hoje, amar Deus com todo o coração. Amar o próximo, mesmo quando é difícil. Amar a si mesmo, reconhecendo as próprias limitações e buscando a conversão. Porque amar é decidir-se por Deus. E decidir-se por Deus é caminhar para o céu. Quem ama já começa a viver a eternidade. Porque o céu não começa só depois da morte. Ele começa quando escolhemos o bem, quando perdoamos, quando rezamos, quando dizemos sim ao chamado de Deus. O céu começa quando o amor começa. E esse amor não precisa ser perfeito. Precisa ser verdadeiro. Como a viúva pobre que deu 2 moedas e tocou o coração de Deus. Como o pai do filho pródigo que corre ao encontro mesmo depois de tanta dor. Como Jesus na cruz, que perdoou os que o matavam. É esse amor que salva. É esse amor que pesa mais que os erros. E é por isso que, no fim, não seremos perguntados quantos pecados cometemos, mas quanto amamos. Existe um mistério que atravessa os séculos, um fio invisível que liga os vivos aos que já partiram. A oração. O que acontece com nossas preces quando oramos por alguém que morreu? Elas chegam, fazem diferença? E mais ainda, será que quem partiu sabe que estamos rezando? A tradição da Igreja, sustentada por séculos de fé, nos assegura algo extraordinário. Sim, as almas sabem. Sim, a oração chega. Sim, ela transforma. Desde os primeiros séculos do cristianismo, os fiéis rezam pelos mortos. As catacumbas de Roma trazem inscrições pedindo oração pelos falecidos. E essa prática não é superstição, é uma expressão profunda de amor e comunhão. Porque, como ensina o Catecismo da Igreja Católica, 6C 958, nossa oração por eles pode não somente ajudá-los, mas também tornar eficaz sua intercessão por nós. A alma, ao se encontrar com Deus, entra num nível de consciência espiritual que vai muito além do que conhecemos aqui.
Tudo o que foi feito com amor, cada oração, cada missa oferecida, cada suspiro em silêncio no quarto, cada lágrima de saudade misturada com fé, tudo isso tem peso na eternidade. As almas, iluminadas pela luz de Deus, veem com clareza o valor da oração. E por isso, quando alguém aqui reza por elas, mesmo que em silêncio, mesmo que com palavras simples, elas sabem. Porque a oração verdadeira carrega o perfume da alma que ama. E nenhuma oração feita com fé se perde. Você já sentiu vontade de rezar por alguém que partiu, mesmo anos depois da morte? Já foi tomado por uma saudade repentina, como se fosse um chamado para lembrar em oração? Isso pode ser o Espírito Santo soprando ao seu coração um convite a amar além do tempo, porque Deus usa os nossos gestos para alcançar os que precisam. E no mundo espiritual não há distância. Rezar por uma alma não é apenas um ato de lembrança, é um ato de comunhão, é declarar com fé: você continua vivo em Deus, eu creio na ressurreição, eu espero o reencontro. É uma ponte lançada entre dois mundos, sustentada pelo amor e iluminada pela fé. E há algo ainda mais belo. As almas pelas quais rezamos, especialmente aquelas que estão no purgatório, passando pela purificação necessária antes de entrar no céu, recebem consolo com cada oração. É como se a nossa oração fosse uma brisa suave que refresca, uma luz que invade a escuridão do desapego, um abraço espiritual. E, mais que isso, muitas dessas almas, uma vez no céu, tornam-se grandes intercessoras. A tradição da Igreja relata inúmeros casos de conversões, graças e milagres atribuídos à intercessão de almas pelas quais se rezou com perseverança. É como se elas dissessem: você me ajudou, agora quero ajudá-lo também. A oração pelos mortos, portanto, não é só um dever, é uma troca de amor, é comunhão viva, é caridade eterna, é esperança que ultrapassa o túmulo. E quando a alma sabe que alguém reza por ela, algo se acende, uma conexão se forma. Há testemunhos de pessoas que sentiram paz profunda ao rezar por entes queridos, como se uma confirmação silenciosa dissesse: obrigado, estou bem, continue rezando. Claro, é preciso ter prudência. A Igreja ensina que nem todas as experiências espirituais são autênticas. Por isso, discernimento é essencial. Mas a oração em si nunca está errada. Rezar nunca é desperdício. A alma pode estar no céu, simulation, mas mesmo assim, a oração chega como um louvor, como um hino de gratidão, como um perfume oferecido a Deus. E quando não sabemos onde a alma está, rezar por ela é um ato de humildade e confiança. Porque Deus sabe, Deus vê, Deus acolhe, e Ele usa a nossa oração da forma mais perfeita, mais justa, mais amorosa possível. Você pode ter perdido alguém querido, alguém cuja história terminou de forma brusca, trágica ou mesmo confusa. Pode ter dúvidas, pode carregar feridas, mas saiba, sua oração por essa pessoa tem poder. Mesmo que você nunca entenda tudo, mesmo que não tenha respostas, a fé não precisa de certezas humanas, precisa de amor. Então reze, reze pelo seu pai, pela sua mãe, por aquele amigo, por aquele vizinho, por aquele parente distante. Reze pelos que partiram sozinhos, pelos que morreram sem fé, pelos que nunca foram lembrados. Reze pelos esquecidos, pelos rejeitados, pelos que mais precisam. Essa é uma das obras de misericórdia mais belas, rezar pelos mortos. E se algum dia você se perguntar: será que ele me perdoou? Será que ela sabe que eu a amo? Será que me vê? Lembre-se, Deus é amor, e onde há amor sincero, há esperança. A alma vê, a alma sente, a alma ama de volta, porque em Deus nada se perde. Cada missa que você oferece por uma alma, cada terço que reza, cada nome escrito em um caderno de intenções, tudo isso sobe ao céu, tudo isso cura, tudo isso transforma. E um dia, quando você também fizer sua travessia, poderá ver com clareza todas as vezes em que sua oração alcançou uma alma. E talvez você seja recebido com um abraço invisível, vindo de alguém que um dia você amou e por quem você rezou.
Existe uma diferença profunda entre o nosso tempo e o tempo de Deus. Para nós, os minutos correm, os dias passam, os anos se acumulam. Mas para Deus, o tempo não é uma linha reta. É um eterno presente. E esse mistério muda tudo quando pensamos no que acontece após a morte. Quantas vezes rezamos por alguém que já partiu anos atrás e nos perguntamos: ainda adianta? Essa oração ainda vale? A resposta da fé é clara: sim, ela vale. Ela chega. Porque na eternidade o tempo não limita o agir de Deus. A Igreja Católica, em sua sabedoria, ensina que Deus é Senhor do tempo e da história. Santo Agostinho dizia que Deus criou o tempo e não está sujeito a ele. Isso significa que, mesmo depois que uma pessoa morre, nossas orações hoje podem tocar o momento da morte dela. Podem influenciar aquele instante decisivo em que a alma se encontra diante de Deus. Isso não é superstição. É fé no poder de um Deus que é eterno, que vê o passado, o presente e o futuro em um único olhar de amor. Ele não se prende às nossas limitações cronológicas. Para ele, tudo é agora, e isso inclui a nossa intercessão. Imagine por um momento que alguém morreu sem fé, sem preparação espiritual, sem sacramentos. Você, ao saber disso, se angustia e tempos depois começa a rezar por essa alma. O que acontece? A sua oração pode ser usada por Deus naquele último segundo de consciência, naquele breve instante entre a vida e a morte, em que a alma ainda pode responder, ainda pode se abrir, ainda pode dizer: sim, Senhor, tem piedade de mim. É um mistério grande, mas é também uma esperança imensa, porque diz que o amor não chega tarde, diz que nenhuma oração é em vão, diz que, com Deus, nunca é tarde demais. A misericórdia divina não está presa ao nosso relógio, e é por isso que a Igreja sempre insistiu na importância de rezar pelos mortos. Não só por aqueles que partiram recentemente, mas também por aqueles que morreram há muito tempo, inclusive séculos atrás. Porque o bem que fazemos, o amor que oferecemos em oração, é acolhido por Deus e aplicado conforme sua vontade perfeita. Você pode estar rezando por uma alma agora, e Deus pode estar usando essa oração para iluminar o momento em que ela deixou o mundo. Talvez naquele instante, aquela alma tenha sido tocada por uma luz suave, por uma inspiração de arrependimento, por um último impulso de amor a Deus, justamente por causa da sua prece, feita anos depois. Esse é o poder da eternidade. Esse é o dom do amor que ultrapassa o tempo. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a oração é eficaz, seja qual for o tempo e o lugar em que se faça. CINAIF, CIC 2741. Isso inclui a oração pelos defuntos. Mesmo que não vejamos resultados imediatos, mesmo que não tenhamos confirmações, devemos crer que tudo aquilo que é feito com fé e amor tem fruto. É como lançar sementes no campo invisível da eternidade. Você semeia aqui, Deus colhe lá. E essa realidade também nos ajuda a entender algo muito consolador. Se você perdeu alguém e sente que não pôde fazer tudo o que gostaria, que não teve tempo de pedir perdão, de conversar, de estar junto, Deus pode usar sua oração hoje para curar aquilo que não pôde ser resolvido em vida. Porque em Deus o amor conserta o tempo. Em Deus a misericórdia restaura até aquilo que parece perdido. Esse ensinamento tão belo e profundo nos convida a uma nova postura diante da morte, a postura da esperança ativa. Não é apenas aceitar a perda, é transformar a saudade em intercessão. É deixar que o amor continue vivo, não na forma de dor, mas na forma de fé. É por isso que acendemos velas, é por isso que oferecemos missas, é por isso que rezamos terços e novenas pelas almas. Não para manipular o destino eterno, mas para participar com Deus do seu projeto de salvação. Porque, como diz o Catecismo, CIC 1032, desde os primeiros tempos, a Igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios em favor deles, particularmente o sacrifício eucarístico, para que, purificados, possam alcançar a visão beatífica de Deus. Nada é mais poderoso que uma missa oferecida por uma alma, nada mais eficaz que um rosário rezado com fé. Nada mais consolador que saber: minha oração, ainda que humilde,
ainda que silenciosa, ainda que feita entre lágrimas, chega ao céu e toca quem eu amo. Não importa se faz um dia, um mês ou 50 anos, a alma continua viva e Deus continua ouvindo. E se for sua vontade, continua agindo. Por isso não pare de rezar, não desista de amar e não acredite na mentira de que é tarde demais. Com Deus sempre há esperança. Com Deus o tempo é dom, não prisão. E com Deus o amor atravessa até a morte. A morte. Essa palavra que tantos temem, evitam, escondem. Essa realidade que nos visita sem hora marcada, sem pedir licença. Mas e se, em vez de ser o fim, ela fosse o reencontro? A fé cristã afirma com convicção: a morte não tem a última palavra. Ela é a travessia, a ponte, o portal. Jesus, ao falar aos seus discípulos, não os deixou com medo do fim, mas com esperança no que viria. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos um lugar. Essa promessa é o coração da nossa esperança. A vida não termina na sepultura. O amor não acaba no velório. A história da alma não se encerra com o último suspiro. O que Deus começou, Ele termina. E Ele começou em você uma obra de eternidade. A morte, para quem ama a Deus, é o momento do abraço prometido. É quando a alma, despida de todo o peso, finalmente encontra o Pai que a sonhou desde antes da fundação do mundo. É quando tudo faz sentido, quando a saudade se apaga, quando o olhar encontra aquele para quem foi feito. Mas esse reencontro não é apenas com Deus, é também com aqueles que nos precederam, com os santos, com os anjos, com os que amamos e partiram na fé. A doutrina católica ensina que o céu é comunhão, não uma eternidade solitária, mas um lar cheio de rostos, de histórias, de memórias restauradas. Imagine rever aquele avô que rezava por você, aquela mãe que te abençoava em silêncio, aquele amigo que você perdeu cedo demais, não como eram no sofrimento, mas transfigurados, plenos, felizes, esperando por você. Não como uma obrigação, mas como uma festa, porque no céu o reencontro é celebração. É por isso que os santos falavam da morte com tanta ternura, porque eles viam além. Não estavam apegados à terra, amavam intensamente aqui, mas sabiam que o melhor ainda estava por vir. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: não morro, entro na vida. E ela entrou, com paz, com amor, com confiança, como quem sabe para onde está indo. Essa visão muda tudo, muda a forma como vivemos, muda a forma como enfrentamos a dor, muda a forma como olhamos para a perda. Porque se a morte é reencontro, então a saudade que sentimos agora é semente. Uma semente que, um dia, florescerá em presença. A fé católica nos chama a viver essa certeza com equilíbrio, sem negar a dor, porque a dor existe, mas também sem desesperar, porque há promessa. E essa promessa é maior do que qualquer cova, maior do que qualquer cruz. O próprio Jesus morreu, sentiu a agonia, o abandono, o peso do mundo. Mas ele também ressuscitou. E ao fazer isso, transformou a morte em caminho. Não mais prisão, mas passagem. Não mais derrota, mas vitória. E essa vitória é nossa, é sua. Se você crê, se você ama, se você vive com o olhar voltado para o céu. O que acontece quando você morre? A alma continua, o amor continua, a história continua. E para os que estão unidos a Cristo, essa história culmina em glória. Mas essa glória começa aqui, na maneira como perdoamos, na maneira como oramos, na forma como vivemos. Cada gesto de amor é um passo na direção da eternidade. Cada renúncia por amor a Deus é uma pedra no caminho do céu. Cada vez que você escolhe o bem, mesmo no silêncio, mesmo sem aplausos, o céu se aproxima mais de você. Não espere o último instante para se preparar. Viva como quem já pertence ao céu, como quem já antecipa o reencontro, como quem já ama o invisível. E se você perdeu alguém e sente que essa dor não passa, respire, reze, espere. O tempo cura, Deus cuida e a fé consola, porque a despedida, por mais dura que seja, não será a última palavra. O reencontro virá e será eterno.
Agora, se esse vídeo tocou você de alguma forma, se essa mensagem trouxe esperança, consolo ou despertou algo aí dentro, você pode nos ajudar a levar esse conteúdo a mais pessoas. É só deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso ajuda muito. E você ainda pode partilhar essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque ninguém precisa enfrentar a morte com medo, quando entende que ela é apenas o início de um reencontro.